Hoje tem mais um Resume aí, Júlia. Preparado? Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro um pouquinho mais técnico, que é esse aqui, ó, Implantando Estratégia Digital. Mas antes, deixa eu dividir com vocês um peso que tá esse Resume aí, Júlia. Por quê? Salvador, que tá aqui na minha frente, ele fica querendo que eu grave vários Resume aí, Júlia. E aí eu fico assim, gente, que agilidade é essa de leitura que a pessoa aqui precisa de ter, entendeu? Então assim, tá puxado pra mim. Por que que eu tô dividindo isso com vocês? Como é legal a gente ter alguma coisa que puxa a gente a não desanimar daquele objetivo que a gente quer. Eu sempre tive um pouco um objetivo de me manter lendo e às vezes a gente desanima um pouquinho. Acredito que isso também aconteça com você. E quando a gente tem um objetivo tipo esse, o Resume aí, Júlia, me faz não parar. Então às vezes eu tô meio com preguiça, falei, não, deixa eu acabar esse livro que daqui a pouco eu já tenho que começar outro. E aí isso é super legal. Então com a leitura isso também acontece. Então às vezes a gente precisa de colocar uns mini objetivos aí pra gente não ir desanimando de ler. Então o que que acontece? Esse é um livro que eu já li já tem um tempinho. Bom, vocês podem parar pra pensar assim, como que ela consegue fazer um resumo de um livro que ela já leu há um tempinho? Isso é uma super dica também pra vocês. Realmente eu não consegui, né, desde o último livro que eu li, eu não consegui terminar um novo livro pra eu poder estar fazendo aqui. E eu fui lá no meu acervo de livros super importantes que eu já li, que eu amei, e peguei esse livro aqui pra vocês. E como que eu consigo, né, fazer de forma bem fluida, falar sobre um livro que eu já li há um tempinho? Eu já falei um pouco sobre isso com vocês, mas quando eu acabo pegando o livro, eu já olho assim, tem várias coisas importantes que eu vou marcando, e aí isso super já me faz lembrar exatamente daquilo ali que eu li. Implantando Estratégia Digital foi um livro que me fez tomar várias atitudes e mudar várias coisas no meu negócio. Criei um novo negócio, tudo a partir desse livro. Por isso que eu achei super relevante fazer o Resume aí sobre ele, porque semana passada também eu tava lendo, né, sobre isso que hoje tá super em alta da inteligência artificial, dizendo que as empresas que não estão se adequando a essa inteligência artificial, se adaptando a tudo isso que está acontecendo de forma muito rápida, vão ficar para trás. Então esse livro é um start para a gente poder entender como fazer esse processo funcionar dentro dos nossos negócios. E aí eu entendi isso há um tempo atrás. Logo eu abri aqui uma página que eu marquei que é super interessante, que foram duas partes que me fizeram assim pensar muito de como fazer isso acontecer realmente, porque eu acho que o mais legal da gente ler um livro é a gente entender como aplicar ele na nossa vida. E aqui tem uma partezinha que eu vou ler para vocês que eu grifei, que é uma frase de Jeff Bezos. É um super exemplo pra gente de uma pessoa que conseguiu fazer essa implantação digital de maneira muito eficiente com a Amazon. Há duas maneiras de ampliar uma empresa: fazer o inventário daquilo que somos bons e crescer a partir dessa habilidade, ou determinar o que seus clientes precisam e trabalhar de trás para frente a partir daí, que isso exija aprender novas habilidades. Deixa eu explicar mais ou menos, né, dentro de todo um contexto do que eu li, sobre isso que ele falou, que existem duas formas da gente escolher uma área da nossa empresa para a gente fazer essa implantação do digital. Ou a gente pega no que a gente é muito bom e de repente vai lá e implanta aquilo na estratégia digital que você vai fazer, ou você começa de trás para frente, que foi o que eu fiz nas clínicas. Você começa primeiro a perguntar o que o seu cliente gostaria que tivesse digital na sua empresa. E ali, a partir dali, você começa a criar habilidade e desenvolver ferramentas para estar atendendo o seu cliente. E eu vou explicar por que eu comecei desse lugar e não do que a gente fazia melhor. Toda essa parte digital demanda tempo, requer investimento e não é tarefa muito fácil. Então, às vezes, a gente vai colocando coisas digitais que não são usáveis pelos nossos clientes, pelos nossos pacientes, porque eles não se adaptam àquela tecnologia. Então, por isso é super importante perguntar o que os clientes gostariam que fosse digital. E a partir dali, a gente desenvolver
essa habilidade para oferecer, porque aí a gente não desperdiça tempo nem recursos financeiros em algo que na verdade não vai ser usado. Quantas empresas a gente vê aí, vários totens de atendimento, né, onde o próprio paciente vai lá, cliente vai lá e se um autoatendimento e de repente não funciona, um baita investimento. Então é super importante a gente perguntar. E isso que eu fiz aqui nas clínicas. Quando a gente se abre um pouco para poder fazer essa pergunta que o Jeff Bezos fez aqui, a gente cria vários caminhos para a gente poder conseguir fazer isso dar certo. Para nós profissionais de saúde ou para vários profissionais que estão aí no mercado, a gente pensa assim: nossa, mas o que eu faço não dá para poder a gente ser digital. Mas dá. Tudo a gente pode tentar uma parte digitalizar o que a gente faz. Há um tempo atrás, você se imaginou fazendo uma consulta online? Você imaginou encontrando o seu psicólogo, conversando com ele assim, ó, através de uma câmera? Você já imaginou fazer uma consulta com um nutricionista onde ele não pudesse colocar a mão em você? Isso é verdade, realidade hoje. E todo mundo já se adaptou. Não dá para ficar para trás. Outro exemplo que ele diz aqui nesse livro, né, Implantando Estratégia Digital, é sobre quando o New York Times, né, passou dessa parte dele, onde ele era muito grande na parte impressa, e de repente ele fez uma migração para a parte digital, levando os jornais dele para o mundo digital. Não foi tarefa fácil. O New York Times conta essa experiência aqui nesse livro, como que foi fazer isso, que eles perderam muita receita no início, mas depois embalaram. E é sobre isso, gente. A gente precisa de encontrar uma forma, um atalho para a gente poder conseguir estar implantando a estratégia digital nos nossos negócios. Normalmente eu não costumo fazer isso não, mas eu vou fazer porque eu achei super interessante. Quando eu acabei o livro, olha só, eu escrevi uma lista de ideias que eu tive lendo esse livro para poder implantar. E eu vou dividir com vocês algumas das ideias que eu tive ao ler esse livro. Lembra que eu falei que eu comecei de trás para frente para implantar o digital nas clínicas? Eu botei assim, ó, abrir perguntas. Como a fisioclínica pode melhorar a sua experiência aqui nas clínicas? Qual serviço nós não temos que você gostaria que tivéssemos? Então eu comecei perguntando aos nossos pacientes o que eles gostariam de melhoria. Depois, eu entendi que a gente poderia ter uma plataforma fechada para cursos de saúde e todo esse conteúdo que a gente vai gerando tivesse numa plataforma. E aí eu criei a BioWay, que hoje é uma realidade. Tudo através de um livro. E depois eu falei aqui, escrevi aqui que eu deveria ter mais estratégias digitais no meu atendimento da recepção, como ter mensagens mais automáticas, se comunicar melhor com os pacientes de forma automática, lembrar eles das sessões, que era um problema que a gente tinha aqui dentro, né? E aí eu mudei de sistema. Então, olha quanta coisa eu fiz dentro das minhas empresas através de um livro. Eu criei uma nova empresa, depois que eu acabei de ler esse livro, eu troquei o sistema da clínica para poder ele absorver tudo isso que eu queria de contato, né, com os pacientes, todos os dados que eu queria ter usando a inteligência artificial, tudo através de um livro. Esse livro é uma ótima pedida para você aí que tá meio ficando para trás. E olha, tamo junto, porque eu sou da geração X, né? Tô aí na década de 80, vi a internet nascer, também tenho essa dificuldade, ó. Leia, se inspire e dá esse passo. Não dá pra gente ficar pra trás, porque o mundo digital já é uma super realidade dentro dos nossos negócios.